Oi, aqui é a Dani do Brazilian. Quanto tempo a gente não se vê, não é mesmo? Falar em tempo, hoje eu vou explicar para você como usar essa palavra. Como usar a palavra tempo, hora e horário. Qual a diferença entre essas três palavras? Quais as expressões que a gente usa tempo, hora e horário? E qual a diferença entre chegar na hora, chegar a tempo, perder a hora, perder tempo e outras expressões com essas palavras que você vai aprender hoje, tá? Eu vou explicar tudo nesse vídeo, então assiste até o final. Então, a gente vai começar com a palavra tempo. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu considero tempo uma coisa mais geral, uma palavra um pouco maior. Depois você tem a palavra hora, que é um pouco mais específica, e a palavra horário, que é bem específica, relacionado a horários mesmo, horas. 1 hora, 2 horas, 2h30, ok? Então vamos começar com a palavra tempo. A palavra tempo, ela pode ser um sinônimo da palavra clima. Por exemplo, hoje tá sol aqui onde eu moro, mas tá frio, mas tá um pouco sol. Então eu posso falar que o tempo está bonito. O tempo está bonito, mas também está frio. O tempo tá frio. Tá frio, mas tá bonito, tá? Então eu posso usar como sinônimo de clima. Então eu posso falar, por exemplo, o tempo tá bom, o tempo tá ruim, o tempo está chuvoso, essa cidade não tem um tempo muito bom, o tempo aqui não é muito bom, o clima não é bom, tá? Então tempo pode ser usado em alguns contextos como sinônimo de clima. Tem também algumas expressões que a gente usa com a palavra tempo, por exemplo, leve o tempo que precisar, faz isso no seu tempo, ou seja, take your time. Quanto tempo leva para chegar no metrô, por exemplo? De quanto tempo você precisa. Então, esse tipo de expressão a gente usa a palavra tempo. E em frases como, por exemplo, há tempo de plantar e tempo de colher. Já a palavra hora é um sinônimo de momento, tá? O momento em geral, um momento do tempo, um instante, mas sem delimitar um horário específico, não tem uma hora de relógio. Por exemplo, agora é hora do almoço. Então eu falei para você que é a hora do almoço, mas eu não falei que horas são exatamente, ou seja, é o momento do almoço. Então, em frases como, por exemplo, na hora certa você saberá de tudo, ou seja, no momento certo você saberá de tudo. Ainda não é hora de comer, quando for a hora do almoço você me chama, por exemplo. Então, hora sempre vai ser um sinônimo de momento. Você chegou na hora certa, o jogo acabou de começar. Tem algumas expressões como tudo tem a sua hora, ou então a sua hora vai chegar. São expressões que a gente usa essa palavra. Já a palavra horário, ela é sempre relacionada a um momento específico delimitado no relógio. Por exemplo, agora são 8 horas. Então, o horário atual é 8 horas. Então, em frases como qual o melhor horário para falar com você? Qual o melhor horário para falar com você? Eu vou usar a palavra horário porque eu quero saber o horário exato que você tem para falar comigo. Então você pode falar, me liga 9 horas, me liga 9h30, me liga quando for 10 horas, tá? Eu quero saber o horário exato que eu consigo falar com você. Tem o sentido de momento também, mas um momento que é mais delimitado, mais específico. Um outro exemplo, tenho uma consulta médica marcada às 8 horas na segunda-feira. Ou tenho uma consulta no primeiro horário da segunda-feira. Então eu posso usar a palavra horário porque eu estou especificando que são 8 horas. Eu tenho em mente que é um horário específico. Tem duas expressões que causam um pouco de dúvida, que é quando eu falo perder a hora e perder tempo. Perder a hora é um pouco diferente de perder tempo. Quando você perde a hora é quando você não consegue cumprir um horário determinado. Por exemplo, eu dormi muito e perdi a hora da prova. Preciso dormir cedo para amanhã não perder a hora do trabalho, ou seja, para não perder o momento específico, o horário que eu preciso estar no trabalho. Então, essa expressão perder a hora é quando você não cumpre um horário específico que foi combinado. Tá? Caminhão, carro agora, a moto, avião. Já a expressão perder tempo tem o sentido de você desperdiçar o seu tempo com algo que não vale a pena.
Por exemplo, eu não estudei porque eu fiquei perdendo tempo com vídeos no YouTube. Ou então, não fique tanto tempo na internet, você tá perdendo seu tempo com a coisa errada. Ou ela não quer nada com você, você só vai perder tempo. Então, perder tempo é o sentido de desperdiçar o tempo. Enquanto que perder a hora é você não conseguir chegar no horário combinado. Tem outras duas expressões com a palavra hora e tempo que causam um pouco de confusão. Quando eu falo, por exemplo, chegar na hora e chegar a tempo. Quando eu falo, eu cheguei na hora do jantar, ou seja, eu cheguei no momento específico do jantar, na hora certa, na hora exata do jantar. Quando eu falo, eu cheguei a tempo para o jantar, eu não cheguei na hora exata, mas eu cheguei de uma forma que eu ainda tenho tempo para jantar, ou seja, ainda tem comida. Não significa que eu cheguei no horário combinado para o jantar, no horário específico do jantar, mas significa que eu cheguei no horário que ainda dá tempo de eu comer alguma coisa se eu quiser. Então, chegar na hora é quando você chega no horário previsto para alguma coisa. Chegar a tempo é quando você não chegou no horário combinado, mas você ainda pode se beneficiar daquilo. Ou seja, o jantar pode esgotar, né? Pode acabar, mas você chegou num momento que você ainda consegue se beneficiar disso. Ou seja, significa chegar em um momento que você ainda tenha tempo para realizar uma coisa. Um exemplo com a expressão chegar na hora é a seguinte: o professor avisou que ia se atrasar, mas ele conseguiu chegar na hora. Um exemplo com chegar a tempo é: os portões da escola fecharam e os alunos não conseguiram chegar a tempo de realizar a prova. Esse foi o vídeo explicando qual a diferença entre a palavra tempo, hora e horário e como usar expressões como chegar na hora, chegar a tempo, perder a hora, perder tempo, etc. Se você tem alguma dúvida de português, coloca aqui nos comentários e quem sabe eu não faça um vídeo explicando isso para você. Tá bom? Se você quer acessar o material com os exemplos que eu usei nesse vídeo e outros exemplos, o link tá aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal. Se você está ouvindo no podcast, não se esquece também de assinar o podcast para não perder nenhum episódio. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.